Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre transistores. Existem vários tipos de transistores, mas hoje a gente vai falar sobre os transistores bipolares, que são o NPN e PNP. Hoje a gente vai falar mais sobre o transistor NPN. Bom, para começar, o que é um transistor? Um transistor ele é um dispositivo que ele vai amplificar uma corrente que vai estar passando pela base. Como assim? O transistor ele é composto de três partes: o coletor, a base e o emissor. O transistor ele funciona como um amplificador. Então, a corrente que vai passar entre o coletor, que é essa parte aqui, que é por onde entra a energia, ok, do transistor. A corrente vai passar entre o coletor e o emissor do transistor, ACE, é igual à corrente que vai passar entre a base do emissor, entre a base do transistor, ABE, vezes o ganho, que a gente pode chamar ou de beta ou HFE. Então hoje a gente vai chamar de HFE. Hoje a gente vai chamar isso de HFE, que é o que muitos datasheets vão trazer para vocês. Então, como o transistor funciona? Você vai ligar, por exemplo, uma pilha aqui no coletor, ou qualquer coisa, o seu circuito aqui no coletor, e vai continuar aqui pelo emissor. O transistor ele vai se abrir, né? Ele funciona como uma válvula. Então, como ele funciona? Se você tiver aqui, por exemplo, o polo positivo aqui e o polo negativo aqui da pilha, e nenhuma corrente de base, a gente vai ter a corrente passando entre o polo positivo que está no coletor e o polo negativo que está no emissor, que é ACE, vai ser igual à corrente de base, que é 0 vezes o ganho. Então, 0 vezes o ganho é 0. Já se a gente botar uma pequena correntezinha de base aqui, a gente vai produzir uma grande corrente. Vamos falar mais sobre isso. Bom, a gente tem a nossa pilha aqui, e em um transistor NPN, a corrente flui do coletor para o emissor. Essa corrente aqui eu vou chamar de A coletor emissor, ACE, para abreviar. Como eu já falei, a ACE é igual a ABE vezes o ganho. Então, hoje, o nosso ganho de transistor HFE vai ser 100, só para facilitar o nosso cálculo, ok? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Nessa forma aqui já fica óbvio que o transistor amplifica a corrente. A corrente entre o coletor e o emissor, no nosso caso, vai ser 100 vezes maior que a corrente entre a base e o emissor. E soma de vetores, pessoal. Se essa corrente aqui está passando do coletor para o emissor e essa corrente aqui está passando da base para o emissor, a corrente que vai passar nesse fio aqui, né, soma de vetores, vai ser uma corrente igual a ACE mais ABE. Isso só para constar, né, que essa corrente aqui não desaparece, ela não vai para o nada, ela continua aqui e ela sai no emissor. Agora que a gente já fala do ganho do transistor e como o transistor funciona, vamos falar sobre a queda de tensão que existe entre as junções de um transistor. Lembra que eu falei que o transistor, esse transistor aqui é um transistor NPN?
Isso significa, se a gente fosse usar uma analogia de transistores, de diodos, desculpa, significaria que esse transistor aqui seria equivalente a, por exemplo, 2 diodos, ok? Que isso é muito útil para explicar as quedas de tensão entre um transistor. Primeira queda de tensão que a gente tem é entre o coletor e o emissor. Essa queda de tensão, ela é variável, né? Depende da corrente que você está botando na base. Mas se você botar mais corrente na base, ok? Se a corrente de base vezes o ganho for maior que a corrente que está passando entre o coletor e o emissor, ou seja, o transistor vai estar totalmente aberto, vai querer deixar passar mais corrente, mas não consegue, que é isso que a gente chama de saturação do transistor, ok? Se o transistor estiver saturado, isso aqui é aproximadamente igual a 0,7 volts. Lembrando que 0,7 volts, né, é mais ou menos a queda de tensão de um diodo. A segunda coisa é a queda de tensão entre a base e o emissor. Tá vendo que aqui tem um diodo entre a base e o emissor? Então isso significa que a queda de tensão entre a base e o emissor vai ser normalmente, né, ou aproximadamente 0,7 volts também. Então essas duas tensões, elas vão variar. Essa aqui a gente pode praticamente esquecer, né? Porque a gente raramente vai trabalhar com um transistor com saturação, ou se a gente trabalhar com um transistor em saturação, isso não vai fazer, essa voltagem aqui não vai fazer muita diferença. Mas isso daqui é sempre importante lembrar, pessoal, que tem uma queda de tensão entre a base e o emissor, ok? Então, vamos passar agora para como a gente calcula um circuito com um transistor, um circuito simples. Esse é um circuito bem simples com um transistor, ok? A nossa bateria aqui é de 12 volts. Vamos supor que o nosso resistor de carga, RC, é igual a 5 ohms, ok? O nosso resistor de base é X. E a gente quer que passe entre o resistor de carga e o transistor, a gente quer que passe 1 ampere. A gente quer calcular o nosso resistor de base. Lembrando que o nosso ganho é 100. Vai querer deixar a gente vai calcular esse resistor de base para que deixe passar uma corrente entre a base e o emissor, para que a corrente que estiver passando entre o coletor e o emissor seja igual à corrente que está passando entre a base e o emissor, vezes o ganho, que é 100. Como a gente vai calcular essa resistência de base? A gente não precisa se preocupar com esses 5 ohms agora. Vamos se concentrar na resistência de base. A gente sabe a corrente que está passando pelo coletor e emissor, não sabe? Que é 1 ampere. Então, ACE igual a 1 ampere. A gente quer saber a corrente que está passando entre a base e o emissor, que é X, que é o nosso X. Então, se ACE é igual a ABE vezes 100, se a gente substituir os valores, a gente consegue 1 é igual a AB vezes 100, que é o nosso ganho do transistor. Então a corrente que vai estar passando entre a base e o emissor vai ser de 1/100º de ampere. Se a gente sabe que a corrente que vai estar passando entre a base e o emissor é 1/100º de ampere, agora a gente pode usar a lei de Ohm para calcular. Por quê? Porque a gente sabe a voltagem entre o resistor de base e o polo negativo, que é 12 menos a queda de tensão VBE, ok? É igual a 1/100º de ampere vezes RB, que é o nosso X da equação. A gente já sabe VBE,
que a gente vai adotar como sendo 0,7 volts. Fazendo o cálculo, a gente vai conseguir o nosso valor de RB, que vai ser de 1130 ohms. E assim que a gente calcula a resistência de base de um transistor e quanto é a corrente que vai estar passando por ele. Se a gente quiser se divertir um pouquinho mais, a gente pode saber a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Vamos primeiro saber a queda de tensão entre esse ponto aqui e o ponto 1, né, que é a queda de tensão desse resistor. Se você não sabe como fazer isso, veja o vídeo de divisores de tensão que eu fiz. Então, a voltagem de queda, né, vai ser 5 ohms vezes 1 ampere, que é o que está passando. Volts é igual a 5 volts. Então a gente sabe que a queda de tensão aqui é 5 volts. A tensão no ponto 1 vai ser a queda de tensão no ponto 1, a tensão no ponto 1 em relação ao polo negativo da pilha vai ser 12 volts menos 5 volts, que é igual a 7 volts. Aqui é 7 volts e o emissor está conectado no polo negativo da pilha. Então a queda de tensão entre VC é igual a 7 volts. Agora a gente também pode calcular a potência que está sendo dissipada nesse transistor. Como a gente faz isso? A potência dissipada em watts vai ser igual a BCE vezes a corrente. Watts vão ser igual a 7 volts vezes 1 ampere. Watts vão ser igual a 7 watts. Então a gente está dissipando 7 watts de potência por esse transistor. E é assim que a gente calcula a resistência de base para um transistor NPN nesse circuito e em muitos outros. Bom, pessoal, até a próxima.